Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Hora da Novela, aqui no canal Reality Novelas. E hoje, domingo, 17 de agosto, eu não poderia deixar de passar por aqui para matar a saudade de vocês e também para trocarmos uma ideia, né? Vamos falar de novela, que é o que a gente gosta, não é verdade? Hoje nós vamos falar aí do que está se configurando nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, novela Dona de Mim, Vale Tudo, que vai ter aí um triângulo amoroso que não havia na obra original. Manuela diz que não cansa de alterar a obra original, né? Vale Tudo de 1988, vem com mais uma mudança, mudanças que não cessam, não param de ocorrer, e diz respeito à personagem Celina que na versão original de Vale Tudo não viveu um único romance sequer, era uma viúva ali, gastadeira, gostava de gastar um dinheiro, esbanjava e tudo mais, meio deslumbradinha, mais uma tiazona, e agora vem com uma nova pegada no remake, entre aspas, de Vale Tudo, porque ainda vamos abordar essa outra polêmica, tá? Celina vai viver esse romance, vai ter mais uma armação de Maria de Fátima na trama, voltando aí todos os seus canhões para Celina, ela que só deu Maria de Fátima e Celina no capítulo de ontem à noite, né, no sábado, ontem à noite, rolou só Maria de Fátima e Celina na telinha. Vamos falar sobre mais essa configuração que vem pela frente, mais essa mudança, e também sobre mais o vilão Jax, lá na novela Dona de Mim, arquitetando mais uma vilania, ele que já foi capaz aí de matar o próprio irmão, né? E deu o que falar essa saída do Tony Ramos da trama, né? A morte do Abel, interpretado pelo Tony Ramos. Vamos falar sobre mais essa vilania que vem pela frente do Jax. Enfim, tem muitas novidades aqui no programa hoje, além de falarmos da polêmica designação de que Vale Tudo é remake. Gente, afinal de contas, Vale Tudo é remake? Você sabe o que significa um remake? Esses termos são muito mais usados, né, na indústria cinematográfica, né? Filmes, séries, eles usam muito essa questão. Remake e reboot. O que significa cada uma dessas expressões? Vale Tudo é de fato um remake ou venderam gato por lebre pra gente? Vamos falar sobre isso também hoje, tá? Então, não esquece, se você não está inscrito ainda aqui no canal, deixa eu te convidar, inscreva-se, ative as notificações, porque a gente diariamente libera shorts com o resumo do dia da novela Vale Tudo, da novela Dona de Mim, e também, gente, a gente semanalmente tem vídeos aí recheados de novidade sobre o que anda rolando na telinha da TV, também o que anda rolando nos bastidores, tanto no universo das novelas como também dos reality shows, tá? Que é o foco aqui do nosso canal, novela e reality. Então, se liga, fica aqui com a gente, tá? E aproveita, compartilha esse vídeo com quem é noveleiro e noveleira assim como a gente, dê seu like, seu hype, se quiser apoiar o canal, dê também o seu valeu demais, tá certo? A gente já agradece de antemão. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar aqui com a nossa pauta, porque temos muita coisa para falar no programa de hoje, tá? E, obviamente, eu já te conclamo, deixa a sua opinião aqui abaixo desse vídeo na seção de comentários, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente aqui do Reality Novelas. Vamos começar então, gente? Bom, vou começar falando de Vale Tudo, tá? E do que está se configurando aí para a personagem Celina, tá? A Celina, que já viveu um romance com o Esteban em Vale Tudo, o Esteban sumiu, né? Foi resolver negócios da família lá na Europa. E a Celina, que tem estado aí muito em destaque nesses capítulos que foram ao ar sexta e sábado, principalmente o de ontem à noite. Ela e Maria de Fátima ali contracenaram bastante, né? Estiveram bastante tempo na telinha. Por quê? Porque a Celina conseguiu descobrir que a Fátima mantém um apart hotel onde ela fica com o César, tá? Jogou isso na cara da Maria de Fátima. A Maria de Fátima tirou de tempo a Celina, falou que o César é apenas um amigo, mas ela que já estava ligadinha, que ela tinha que ter um trunfo contra a Celina, angariou ali o apoio de Marina, que já é sua aliada desde sempre, né, gente? Desde que ela começou com essa ideia de romance com Afonso, e liberou uma verba ali para Marina repassar tudo sobre Celina, principalmente podres, né? E aí o que aconteceu? O Jarbas, naquela cena inusitada, mais uma vez, naquela história que a Manuela diz, força as coincidências, força as cenas, não tem criatividade para inserir uma narrativa melhor para o telespectador, botou o Jarbas ali dizendo que queria falar em particular com a Celina, foi lá, conversou com a Celina, disse que tinha ali 3 multas que chegaram do dia do apagão, 2 delas por excesso de velocidade e uma por estacionar em local proibido. Bom, gente,
é meio até hilário, né? Hilário. Mais essa narrativa aí no meio, porque, afinal de contas, no dia do apagão, se afetou as telecomunicações, tá? O sistema de telecomunicação, como é que vai... A telefonia móvel foi toda afetada. Como é que não vai afetar, gente, o controle de velocidade eletrônico que existe nas vias públicas? Me explica, eu quero saber, né? Assim, é subestimar a inteligência do telespectador. Isso porque ela queria criar o gancho para quê, gente? Para o Jarbas, bocudo, não satisfeito em ter uma conversa particular com a Celina, que a Celina teve que pedir para o Eugênio se retirar para conversar a sós com o Jarbas, já que o Jarbas já tinha dito que queria conversar a sós com a Celina, ele pega, sai da conversa com a Celina e abre para o Eugênio, e na frente da Marieta, que tinha levado 3 multas no dia do apagão, indo para Jacarepaguá. Ora, gente, isso tudo para quê? Para facilitar o acesso da Marieta à informação, para ela levar para Maria de Fátima, e Maria de Fátima mandar o César e o Olavo investigarem essa história da Celina ter ido para Jacarepaguá, que não é uma área ali eminentemente, essencialmente turística, né? Claro que tem bons restaurantes, tem muita atração em Jacarepaguá, uma área grande, mas não é uma área eminentemente turística. E ela ficou grilada, ela ficou muito na dúvida, a Maria de Fátima, levantou suspeitas, não só dela, mas do próprio Eugênio, da Marina, na hora que souberam, eu falei Marieta, gente, Marina, na hora que souberam dessa história ali do Jarbas. Por quê? Porque se a Celina foi para Jacarepaguá no dia do apagão, é porque era algo muito urgente a ser resolvido. Ela, que não é uma mulher do ramo dos negócios, então não tem negócios lá para a área de Jacarepaguá, levantou suspeitas e, obviamente, que a Maria de Fátima, esperta, mandou investigar. Agora, para Maria de Fátima chegar até a informação de que a Celina é sócia da Paladar e tudo mais, a dona Manuela Dias poderia ter aí bolado uma dinâmica melhor, como em muitas outras situações ela não conseguiu bolar, tá? E aí, mais uma vez, se repete uma narrativa rasa, uma narrativa superficial, para enfiar a goela abaixo do telespectador, que a Fátima, por acaso, descobriu que a Celina é sócia da Paladar, porque o César e o Olavo foram lá no restaurante onde havia multa por estacionamento proibido no dia do apagão, e aí descobriram, o César viu ali um anúncio da Paladar como a fornecedora, né, de todo o buffet do restaurante, e o Olavo foi checar a situação, e a gerente do restaurante falou para o Olavo que no dia do apagão a Celina foi lá porque a sócia se identificou como sócia da Paladar, e que ela ligou depois para a Raquel para confirmar a informação, e a Raquel confirmou quando o sistema de telefonia móvel voltou ao ar. Gente, olha, por favor, né? Mas, enfim, o foco hoje não é esse, foi só uma parte aqui para a gente poder ver mais essa brecha, mais esse furo, mais subestimar a nossa inteligência por parte de Dona Manuela Dias e dos coautores da novela, mas principalmente dela, porque ela é a grande capitã do time. Então, vamos lá, gente. Teve tudo isso, a Fátima, então, trocou farpas com a Celina, estava de posse desse segredo, né? Jogou na cara da Celina, que sabe que ela é sócia da Paladar, isso porque a Celina também quis ali dizer para Maria de Fátima, que chegou toda alegrinha, confirmando que estava grávida, né? Foi dizer a boa nova para a Celina falou impossível porque o Afonso é estéril. E a Fátima ali perdeu o chão, tá? E a Celina falou que iria botar essa farsa toda, tirar essa história limpo, ia esclarecer para o Afonso, para a Odete. E a Fátima disse que se ela falasse alguma coisa, ela vai abrir o segredo dela também, que a Heleninha vai gostar muito de saber que a tia Celina é sócia da Raquel na Paladar, e a Odete mais ainda, né? Celina não se intimidou, falou para Fátima, faz então, vai lá, mostra para Odete, mostra para Heleninha, mas eu não posso deixar uma farsa dessa passar em branco. As duas ali se degladiando, e no meio disso tudo, Fátima daqui a pouco vai ter toda a sua farsa descoberta, vai ser escorraçada da mansão da Celina, tanto pela Odete como pelo Afonso, mas ela vai voltar a bazuca dela para quem, gente? Para Celina, tá? Tia Celina vai ficar na mira de Maria de Fátima, que vai nada mais, nada menos que articular uma teia ali, uma armadilha para Celina, para que a Celina viva um romance com o Olavo. Isso mesmo, gente, o Olavo, que é o grande parceiro de trambicagem do César, o fotógrafo, ele mesmo. Ele que entrou na casa da Celina, subtraiu o quadro de Heleninha, a Celina viu a cara do Olavo, é um homem de uma feição marcante, todo bonitão e tal, que chama atenção, altão, e a Celina não vai lembrar de nada disso, sofreu de amnésia. Mas tudo bem, que tem gente que não tem mesmo memória fotográfica muito boa, tudo certo, mas, gente, Celina vai iniciar esse romance com o Olavo, vai trocar mensagens com ele, tá?
de cunho altamente caliente e sensual, vai trocar fotos sensuais com o Olavo, tá? Fotos picantes entre os dois. Por fim, Olavo vai conseguir se inserir na mansão da Celina e vai ter ali uma noite de amor com a amada. Então, gente, com a pseudo-amada, né? Por favor, Manuela Dias, chega de, entre aspas, assassinar o clássico de Gilberto Braga, Leonor Baceres e Aguinaldo Silva, porque Vale Tudo é um clássico, pelo amor de Deus, para. Agora já está até chegando no final, né, gente? A novela termina em outubro, então, realmente é lamentável. Mas é mais essa narrativa que vai se apresentar, tá? E assim, a Celina vai ficar com os 4 pneus arriados pelo Olavo. A questão é que a Maria de Fátima quer realmente acabar com a vida do pessoal ali da família do Afonso, né? Ela que não vai ficar nada satisfeita com tudo que ela vai sofrer nos próximos capítulos. E aí o que vai acontecer? Além disso, tá? Dela arquitetar tudo isso para a Celina cair nas garras do Olavo, que quer se dar bem, ela vai também dar um jeito do Esteban, que vai retornar da Europa para a trama, né? Está muito tempo afastado, vai retornar e ela vai inserir ali a questão do Esteban, minar o romance da Celina com o Esteban, para que eles terminem de uma vez por todas, e vai fazer o Esteban descobrir esse envolvimento da Celina com o Olavo, tá, gente? Só que a gente já sabe, porque já deu até spoiler aqui no canal também, em outros programas, que a Celina termina Vale Tudo ao lado de Olavo, não, de Esteban, vão se casar, vão viver aqui na Serra do Rio, parece que em Teresópolis, sendo que ela vai conciliar tudo isso, tá, com a presidência da TCA. Ela vai assumir o comando da TCA após a morte da Odete, que a gente também já disse aqui, porque o Afonso vai se recuperar da leucemia, vai ficar curado, mas vai querer se dedicar ali à vida com a Solange, de pai e tudo mais, e a Celina vai assumir o comando da TCA. Ela que nunca teve nenhum tino, comercial na veia, tá? Era uma mulher que tinha dificuldades até na sua própria vida financeira, teve que ter muitos puxões de orelha ali da Odete para ela entrar nos eixos, mas ela, segundo eu vi num roteiro aí que foi anunciado na mídia, que Celina sempre sonhou em assumir o comando da TCA, que era uma empresa originariamente do marido da Odete Roitman, e que a Odete fez o grupo crescer. Então, assim, não dá para entender mais essa pegada, mais essa narrativa para justificar que o Afonso sai de cena para que a Celina assuma a TCA após a morte da Odete Roitman. Isso tudo, gente, a gente já disse aqui num programa só de spoiler sobre Vale Tudo, tá? Mas estamos repetindo porque vem essa narrativa aí de que Olavo vai virar aí o novo affair de Celina e que vai viver um triângulo amoroso entre Olavo, Esteban e ela própria, tá? E, obviamente, vai ficar correndo o risco de perder o amado. Sorte dela que Manuela Dias não quis também melar toda a história e vai deixar que, ao final, Celina se case com o Esteban. Mas, gente, sinceramente, desnecessário. Lembrando que o Olavo, lá na novela Vale Tudo de 1988, ele tentava dar um golpe do baú ali na Aldeide, só que aí ele ficava ali sempre sendo descoberto, que acabava sendo descoberto depois, tá? Mas ele ficava sempre na iminência de ser descoberto, ele queria dar um golpe do baú na Aldeide e depois ele pegou e mirou na Consuelo. Tanto é que o final da novela era Consuelo levando coisas para o Olavo, que terminava a novela preso no presídio, tá? E ela indo visitá-lo num relacionamento meio abusivo, porque ele só queria que ela levasse as coisas para ele, ficasse ali como fornecedora de tudo para ele e não estava nem aí para ela, tratava Consuelo muito mal, tá? Mas, obviamente, como a Manuela Dias já alterou toda a essência da obra, ela já criou novos roteiros, novos personagens, novos desfechos, e a Consuelo hoje é casada com o Jarbas e não uma solteirona inveterada como era lá em Vale Tudo de 1988, não poderia realmente ter nenhum romance entre Olavo e Consuelo. Então ela mirou na Celina, a coitada da Celina vai pagar o pato aí e vai viver esse romance com Olavo através das armadilhas e artimanhas de Dona Maria de Fátima. Você gostou? Dê a sua opinião aqui, deixa aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Qual é a sua opinião? Você gostou? Comprou essa ideia da Manuela Dias? Gente, olha, é por essas e outras, não só por conta dessa nova narrativa da Celina, mas por conta de todas as alterações, que são muitas, e alterações desnecessárias, furadas, narrativas rasas, sabe? Tirando o contorno da novela Vale Tudo de 1988, que é uma novela, sim, com uma abordagem política. Isso é fato, gente. Vale Tudo de 1988 foi ao ar para
arguir várias coisas, tá? Se valia a pena ser honesto no Brasil, a questão da honestidade, a questão da sociedade, à época, talvez até passar pano para a desonestidade, a questão de que passar pano entre aspas, porque as pessoas toleravam isso, banalizavam isso, né? Lembra que as pessoas à época achavam que a Raquel era a grande boba que tinha mesmo que ficar de posse dos dólares e ir embora do Brasil, porque, enfim, sendo que depois eles descobriam, como descobriram também no remake, que os dólares pertenciam ao Marco Aurélio, que na verdade tinha desviado o dinheiro da TCA. Então seria incorrer num crime, né? Porque iria ficar com um dinheiro de origem ilícita. Ainda que, não, mas no início não era nada desejado, não houve dolo, não houve vontade dela para pegar esse dinheiro, para ser corrupta. Mas no momento que você descobre que a origem do dinheiro é ilícita, não é? E você descobre quem é o dono, me parece forçar uma barra, né? Enfim, e aí Vale Tudo questionava a questão política à época, questionava a corrupção, não só no governo, mas, enfim, né, as pessoas tolerarem certas artimanhas, questionava a grande diferença entre classes, né, a questão do racismo também era abordada em Vale Tudo de 1988, a questão da diferença de classes era abordada de forma clara, não somente dentro do enredo da novela, do roteiro da novela, mas nas cenas de apoio, tá? Mostrando uma realidade, mostrando outra. Então, sinceramente, gente, ela desnaturou, desconfigurou o contorno da novela original, tá? E aí fica a pergunta, é remake? Podemos dizer que Vale Tudo de 2025 é remake? Bom, foi vendida a ideia para o telespectador, para a mídia, para a imprensa, né? Enfim, que Vale Tudo de 2025 seria um remake. E a gente começou a ver, ainda mais os fãs de Vale Tudo de 88, começou a ver como sendo um remake. Só que o que é remake? Muita gente que apoia as ideias loucas de Manuela Dias, né, vem aqui no canal, nas redes sociais, defender a autora e essas modificações, dizendo que se é um remake é para ser assim mesmo, não é para ter diferença, não é para ser só sutil, tem que ter muita diferença. Mas, gente, remake e reboot, como eu disse no início, são muito aplicados na indústria cinematográfica, né? E aí, quando você para falar de remake, você fala de uma situação onde existem alterações? Sim, vão existir alterações, mas são alterações sutis, tá? A narrativa praticamente continua a mesma, obviamente com uma repaginada, uma atualizada, para se voltar para um público mais atual. Então, você pega uma obra que, de repente, estaria ali meio que fora de moda, que não era o caso da novela original de 1988, Vale Tudo de 88, mas, enfim, você dá uma repaginada ali, para apresentar para um público maior, para um novo público, mas você faz ali meio que uma refilmagem, tá? Com algumas nuances de atualização, de modernização, mas sem alterar a essência da obra. Isso não é o que ocorreu em Vale Tudo de 2025. Por isso que as pessoas que são muito ligada, né, como críticas de novela, de cinema, de tudo, começaram a questionar se não se trataria de um reboot. Porque, se você falar de um remake, a gente vai ver aqui, novela Renascer. É um remake de novela que foi feito pela própria Globo, né? A Renascer original foi ao ar em 1993. Quando foi ano passado, em 2024, eles resolveram fazer um remake da novela e meio que seguiu ali, ao pé da letra, o que foi apresentado no enredo original de 1993. O mesmo a gente pode falar, se a gente for falar aqui de série, a série Suits, que é uma série que fala ali, tem uma tradução, né? Homens de Preto, em inglês é Suits. Então, eles falam ali um grupo de advogados que ficam naquela contenda deles, né? Disputa dentro do escritório de advocacia com os vários casos. Foi feito um remake, tá? Na versão sul-coreana, obviamente adaptado para quê? Para aquela cultura, para aquela realidade, para aquele sistema jurídico, mas a essência da obra é idêntica, tá? A mesma coisa a gente pode falar do filme 11 Homens e um Segredo, que a primeira versão foi ao ar em 1960, tá? E quando foi em 2001, foi lançado um remake desse filme, 11 Homens e um Segredo, tá? O mesmo ocorre, por exemplo, no caso do clássico filme Footloose. Footloose foi um sucesso, né, de bilheteria, de crítica, foi ao ar na sua primeira versão em 1984, e quando foi em 2011, houve um remake do filme com cenas idênticas, com a mesma proposta, com as mesmas narrativas,
narrativas, obviamente com algumas atualizações para as épocas que eram diferentes. Agora, gente, o que é um reboot? Por que eu falei, né? Remake e reboot. Por que é um reboot? Um reboot é o seguinte, você vai inspirar a sua obra em uma obra anterior, mas vai ter muitas mudanças, né? Mudanças de narrativas, mudanças de desfechos. A obra vai ser completamente alterada, tá? Vai ter muita coisa ali que vai ser ignorado, porque vai se fazer uma nova construção. É o caso, por exemplo, de Vale Tudo. Consuelo era solteirona, agora é casada com Jarbas. A Daniela e o André eram sobrinhos de Consuelo e Jarbas, agora são filhos, né? A Cecília e a Laís, né? Elas não terminavam a novela juntos porque havia uma morte no meio do caminho, não tinham filhas, então, quer dizer, trouxeram a proposta nessa novela da adoção, né, que não está sendo bem desenvolvida porque simplesmente esqueceram esse núcleozinho ali da Laís, da Cecília, da filhinha delas, né? Aí tem também a questão de que tanta coisa que eles pegaram a Aldeide, que foi para Portugal, casou com o Laudelino, voltou para o Brasil, voltou rica, independente, quis ser famosa, pagou, né, para Tomorrow, para ela ficar famosa. Essa narrativa que a Manuela Dias jogou para a Maria de Fátima era a narrativa da Aldeide quando voltava de Portugal e queria a todo custo ser famosa e pagou a Tomorrow para poder se promover na imprensa, na mídia, aparecer na televisão, para ser famosa. Ela voltou deslumbradinha em relação a isso. A Aldeide sempre foi meio maluquinha ali em 88 e agora simplesmente botaram a Karine Telles dentro daquela vila, namorando com Andrés escondidas na rua, na vila, se beijando, sabe? É assim, ela alterou essencialmente a obra, modificou totalmente a obra, não é uma Vale Tudo nos termos de uma refilmagem atualizada, modernizada, não é nada disso. A Manuela Dias criou uma nova história inspirada na Vale Tudo de 1988, que, aliás, está muito longe disso tudo, até porque as discussões sociais, políticas foram deixadas de lado, não sei se é mando da emissora ou não, foram deixadas de lado, ok, mas ela pegou as narrativas de todos os personagens e mudou muita coisa, gente, até mesmo o centro da história, que era baseado na relação de amor sublime entre mãe e filha, a Raquel, da Thaís Araújo, lá no início da novela, ficou boa parte, teve capítulos que não tinha uma cena sequer da Raquel, ou seja, de protagonista. O pessoal já estava perguntando se a Raquel era uma mera atriz ali coadjuvante, entendeu? Não era mais uma protagonista da trama. E a Manuela Dias disse que isso era proposital mesmo, que ela queria focar nos outros núcleos, acabou não focando em núcleo nenhum e acabou essa coisa que a gente está vendo aí na novela jogada, né? Que não é remake nem aqui nem na China, gente. Isso aí é um reboot, ou seja, uma alteração imensa, tá? Da história, tem novos personagens, tem desconfiguração da narrativa dos personagens da versão original para a nova, ela desconfigurou os desfechos, as narrativas e tudo mais. É uma versão, um roteiro diferente do roteiro original. Um exemplo disso aconteceu, um reboot que a gente pode citar aqui, no filme As Panteras, tá? Que foi ao ar em 2019, tá? Inspirado ali no seriado de 1976, com o mesmo nome, tá? Mas em 2019 teve um lançamento desse filme e teve também nos anos 2000, no ano 2000, uma outra versão, se eu não estou enganada, tá? Quem for aí também um cinéfilo que nem eu, me conta aqui sobre o filme As Panteras. Mas a verdade é que a primeira versão, inclusive, do lançamento das Panteras, que foi feito em 2000, foi baseado na série de 76, depois veio esse novo lançamento, tá? Outro reboot também que a gente viu, que deu o que falar, foi da série Gossip Girls. Gossip Girls, que é Gossip Girl, né? Gossip Girl, que é uma série muito famosa, envolve ali um núcleo de jovenzinhos, ricos, lá dos Estados Unidos. E fizeram um reboot, tá? Aproveitaram, inclusive, alguns dos atores e atrizes lá da primeira versão de Gossip Girl, né? Botaram nessa segunda versão. Fizeram também novos personagens, criaram novos personagens, aproveitaram o universo, que era ali daquele pessoal rico, daquela área nobre de Nova York e tudo mais, mas
criaram uma nova perspectiva, uma nova narrativa com novos personagens. Então isso é um reboot, gente, tá? Dessa série maravilhosa que é Gossip Girl. Quem não viu, veja, porque eu vi, gostei demais, tá? Então é minha dica aí para vocês. E aí, gente, agora a gente está vendo Vale Tudo. Dentro dessa perspectiva, dentro do que significa cada um desses dois termos, em qual deles você acha que Vale Tudo se enquadra melhor dentro de tudo que está configurado aí na narrativa apresentada por Dona Manuela Dias nesse pseudo-remake? É de reboot, né, gente? Então, Vale Tudo, aí é que vem mais a contrariedade de quem entende de cinema, de novela, porque acompanha, porque gosta. Você não precisa, para ser um crítico de cinema, crítico de novela, falar alguma coisa sobre uma coisa, você não precisa ser uma pessoa que se formou em artes dramáticas, entendeu? Você não precisa ter feito nada disso. Você só precisa ser alguém que tenha olho clínico, que acompanhe, que goste e que tenha ali um senso crítico para julgar. Coisas que nós aqui, noveleiros, eu, vocês, temos muito bem pelos comentários de vocês. A gente vê que a gente sabe se posicionar e a gente pode até não saber interpretar, não saber atuar, mas a gente sabe julgar quando uma atuação nos convence, soa natural, soa uma narrativa também fluida, e quando o negócio pesa, que a gente vê que é forçado e que não traz a nenhuma emoção para o telespectador. Você não precisa ser um crítico das artes para isso, ser uma pessoa formada em arte dramática, arte cênica, sei lá o quê. Você não precisa. Você só precisa ser uma pessoa que goste, tenha senso crítico e que saiba apreciar. Como a Raquel disse para Odete Roitman, quando ela quis dizer que a Raquel não sabia entender, não entendia as pinturas da Heleninha. Lembra que ela foi com o Ivan e aí a Odete deu essa indireta para a Raquel? E a Raquel falou para a Odete, mas a senhora também, acredito que não saiba cozinhar, mas quando prova uma comida, sabe dizer se uma comida tá boa ou tá ruim. Pois é, gente, a mesma coisa somos nós. Então não adianta vir com esse discurso, mas é o quê? Você sabe encenar? Você fez formação para atuação? Não fizemos. A maioria do pessoal aqui do canal não fez, mas entendemos do que é um bom produto colocado para a gente assistir, e Vale Tudo não está nesse rol, né? Deixou e está deixando muito a desejar e continua deixando muito a desejar. Então, na minha opinião, é reboot. Quero saber a sua. Coloca aqui na seção de comentários o que você acha. Vale Tudo é remake ou é reboot? Se você já conhecia esse termo, vai ficar mais fácil. Não, e quiser pegar com maior profundidade o que cada um deles descreve, consulta lá e depois comenta aqui pra gente, tá bom? Gente, aí, continuando aqui com a nossa abordagem sobre novela, vamos falar agora um pouquinho sobre essa trama maravilhosa, redondinha, super concatenada, bem concatenada, Dona de Mim, que vai ao ar diariamente na Rede Globo no horário das 7 da noite, né? Uma novela muito emocionante. Infelizmente, teve a morte do personagem Abel, que era interpretado pelo Tony Ramos. O povo não gostou, o público não gostou, reclamou pra caramba. Teve gente que falou que ia largar de mão a novela. O Tony Ramos teve que ir para as mídias, pedir para o pessoal não largue a novela é linda. E, de fato, a novela é muito bem escrita, muito bem desenhada, tá? O pessoal tá dando um show do que é uma novela, tá, gente? Tem drama, tem romance, tem aventura, tem suspense, tem enigma, tem tudo. E, assim, destaque aqui também que eu tenho que ressaltar para o personagem do Marcelo Novaes, o Jax, que é o irmão do Abel, né? Ele que foi capaz de matar o próprio irmão. Ele não só articulou a morte do próprio irmão, como ele colocou a mão na massa para que se concretizasse a morte do irmão, tá? Em conluio ali com a esposa Tânia, com o amigo Ricardo. Ele fez tudo isso, ainda foi filmado pelo Ricardo. Então, assim, o Jax é um grande vilão e ele não satisfeito, porque ele sempre foi invejoso, sempre viveu à sombra do Abel, né, que foi o irmão que veio a falecer e não vai voltar para a trama. Todo mundo estava na expectativa, será que o Abel, que é o mocinho da história, volta ao final, né, para reassumir a fábrica, a família e tudo mais, mas só que não vai. Tony Ramos, que já está envolvido em um outro filme também do Grupo Globo, tá, com o Leandro Hassum, não vai voltar, né, já foi ali até feito o exame, né, o necroscópico, e o Abel não volta mesmo para a trama, infelizmente, mas o que acontece? A trama segue, e segue emocionante, tá, gente? A cada capítulo tem uma novidade e tudo mais. O Jax, que vai agora, não satisfeito com tudo que ele já armou nessa trama, vai arquitetar aí uma forma de interditar a mãe dele, a Dona Rosa, tá? Ele vai
colocar câmeras para monitorar a Dona Rosa e tentar comprovar que ela está sofrendo ali de Alzheimer ou de demência senil, né? Alzheimer é um dos tipos de demência senil, mas tem vários, e ele vai colocar ali como ela sofrendo ali de Alzheimer para poder interditá-la e assumir a presidência da Boaz, porque a última palavra é sempre da Dona Rosa, mãe do Jacques e também do Abel, que já faleceu. E aí ele vai tentar interditar a mãe e tomar posse de tudo, tá, gente? Já se mudou para a mansão do Abel, entendeu? Vai querer, como o próprio Samuel falou para ele, não satisfeito em tomar a fábrica do pai dele, né, que perdeu a vida, porque o Abel era o pai adotivo do Samuel. Ele falou, não satisfeito em tomar tudo do meu pai, você ainda vai querer tomar a mulher dele também? Isso porque a Filipa, interpretada pela Cláudia Abreu, também deu um show de atuação, gente. Marcelo Novaes está dando show de atuação. Cláudia Abreu, ela pegou e descobriu o diagnóstico real dela. Ela foi diagnosticada como sofrendo ali de transtorno bipolar, e ela que estava trabalhando, tentando reassumir a própria vida depois da morte do Abel, foi trabalhar, né, como telemarketing, não se saiu bem, já estava ali muito pilhada, muito acelerada, sem dinheiro para comprar os remédios que ela tomava quando o marido ainda estava vivo, e aí acabou tendo uma crise, um surto, e tirou a roupa no bar do Everaldo lá, né, ficou a cena altamente impactante, tá, de um impacto gritante, e assim, toda a interpretação da Cláudia Abreu antes, durante e depois dessa crise, que culminou com a descoberta dela e da doença que ela tem, com o diagnóstico correto da doença que ela tem. Inclusive, com uma grande sensibilidade por parte da autora da novela e também por parte da atriz, que mostrou ali todo um lado do transtorno bipolar que muita gente desconhece e que muita gente, às vezes, sofre de transtorno bipolar por uma vida inteira e não consegue um diagnóstico porque fica ali sofrendo com diagnósticos errados sobre o que de fato tem. E aí o médico se preocupando em explicar, né, sobre como a pessoa pode ser vista, irritadinho, pavio curto, quando na verdade pode ser uma das fases do transtorno bipolar. E eu achei maravilhosa a abordagem, tá, gente? E agora também, tá, a Rosa vai pegar e vai deixar a herança, as ações dela da Boaz, porque a Rosa vai falecer, né, nos próximos capítulos. E aí ela vai deixar as ações dela da Boaz para a Sofia, tá? A Sofia que ela vai ficar transtornada, a Rosa, porque a família dela vai perder a guarda da Sofia. E a Léo vai ser designada ali como a pessoa que vai ficar cuidando, né, a guarda provisória da Sofia, por conta de ser realmente a pessoa mais indicada, a pessoa que cuida da menina, que está com a menina o tempo todo, tá? E a Rosa vai ficar indignada, vai dizer, poxa, não acredito que toda essa família aqui não conseguiu se mobilizar para manter a Sofia morando com a gente na nossa casa, sob a nossa guarda, né? Que teve que ser ali a designação da Léo, que é a babá da menina, para ficar cuidando dela. Então, ela vai ficar transtornada com isso e vai deixar as ações dela, da Boaz, para a Sofia e promete outra grande reviravolta, já que Jacques quer ser ali o maioral dentro da Boaz. Imagina como é que não vai dar reviravolta nisso, né? Gente, essa novela promete muito e está entregando tudo. Vale a pena conferir. Se você já assiste, deixa aqui sua opinião sobre o que está se configurando para os próximos capítulos. Se você gostou e também se não gostou, dá a sua opinião, tá, gente? Olha, eu volto a qualquer momento com mais novidades para vocês. Obrigada pela paciência, pela audiência, e não esquece de deixar seu like e seu hype aqui nessa publicação. A gente volta logo. Um beijo, um excelente restante de domingo, uma excelente semana e até mais. Tchau!